da didática da educação cristã, um tema que é muito vasto. Semana passada, o discurso, né, acalentou bastante os nossos corações, a despertar, né, o desejo dessa educação continuada, progressiva, da dedicação, né, em todas as faixas etárias. E o verdadeiro discipulado, ele não pode se abster, né, do verdadeiro ensino bíblico, né? Não existe verdadeiro discipulado, um verdadeiro ensino bíblico. Foi muito boa a aula semana passada, eu estou ansioso. Sem mais delongas, eu quero convidar aí a, vamos ver aqui, Pastor Luiz para fazer essa oração, levando em consideração o nosso tempo que é muito corrido, mas Pastor Luiz, por favor, faça uma oração pelo nosso pastor Daniel e vamos lá. Já não falo mais, o pastor Daniel já segue a sua aula aí depois da oração. Senhor amado, nós te adoramos, nós te louvamos, o nosso coração está alegre para poder participar dessa aula. Queremos pedir ao Senhor Espírito Santo que o Senhor venha falando a cada coração, que o Senhor venha usando a vida do pastor Daniel, que ele possa ser um vaso nas tuas mãos. Edifica as nossas vidas, edifica a tua igreja, é o que nós te pedimos em nome do Senhor Jesus. Amém. A paz do Senhor a todos os irmãos que já estão na sala e também ficam os nossos cumprimentos registrados para aqueles que a posteriori estarão também acompanhando a nossa fala, a nossa conversa nessa matéria de educação cristã. E nós já, como temos uma quantidade um pouco longa de material, nós já vamos dar sequência, pastor, a partir da semana passada. Eu gostaria de pedir, por gentileza, que ou o pastor Natanael ou o diácono Júlio já colocasse a primeira imagem aí. Pastor Natanael, ela vai ficar assim mesmo, né? Oi. Vai ficar assim, né, pastor? Não tem como ampliar, não, né? Se não tiver, não tem problema, não, tá? Reverendo, para mim já está aparecendo tela cheia, só que aí depois eu não vejo mais ninguém. Mas Eu estou tentando não, clicar. não, mas pode deixar. Não está aqui, não, mas pode deixar. Vamos assim mesmo, tá? A minha, eu coloquei aqui também no meu computador aqui do lado, então eu vou acompanhando porque a letra é maior do que pelo celular. Nós temos aqui uma foto, e essa foto ela simplifica, sintetiza, não é? Justamente a questão da nossa matéria, que é educação cristã. Nós falamos na aula passada que Jesus ele se caracterizou o ministério mais visível, né? Uma das áreas ministeriais mais visíveis de Jesus não foi a de curar, não foi a de pregar, mesmo ele tendo curado muito, mesmo ele tendo pregado muito, mas o que se destaca, que aparece com mais visibilidade na vida terrena de Cristo aqui, de Jesus, foi exatamente o de mestre. E essa imagem, que não está aparecendo mais no meu, ela explica, sintetiza a nossa matéria de educação cristã. Então, Jesus ele se distingue como mestre, tá? Tanto que ele é chamado de alguns nomes da Bíblia, né? Rabi, Rabone, mestre, bom mestre, enfim. Vamos lá? Qual a importância da educação cristã? E nós vamos rememorar rapidamente já da sequência no nosso conteúdo, já visto que nós temos uma quantidade um pouco extensa de conteúdo aqui. No final, a gente vai abrir para perguntas também, mas a partir do momento que os irmãos quiserem interromper, intervir, perguntar, o procedimento é o mesmo, tá? Aperta na mãozinha levantada e nós vamos dar sequência. Apareceu no do senhor aí, pastor, que o meu aqui está download.
Vai dar certo. Querendo ela tá travada aqui, o slide. Deixa eu tentar mais uma vez. Sim, senhor. Parece que está um pouquinho mais pesado que a semana passada e o É, aplicativo do Zoom tá mais lento, né? Agora foi, né? né? Foi. E dá até para ver que os pixels estão se juntando agora em slow motion. Mas pode passar para o próximo slide, por favor. Pronto. Pode encher o slide todo, pastor? Isso. Nós temos aí, então, eu coloquei qual a importância, uma pergunta, né? Qual é a importância da educação cristã? Nós vimos um pouco na aula passada, mas nós vamos trazer para recapitular. Uma educação cristã possui temas pautados no desenvolvimento do caráter e aborda áreas do conhecimento como ciências humanas, ciências naturais, exatas e também ciências sociais. Todas essas, ou todas estas ciências, elas são transmitidas dentro de um foco, de um prisma na educação cristã, a partir de uma perspectiva cristã, formada pelo ensino bíblico. Então, nós aprendemos na aula passada que toda pedagogia ela não vem desassociada de uma antropologia filosófica. Ou seja, todo conhecimento ele é transmitido a partir de uma influência filosófica de vida do professor. Todo professor, quando vai transmitir algum tipo de conhecimento, alguma área do conhecimento, alguma área das ciências, ele vai trazer esse conhecimento a partir de uma influência que já domina ele. Então, ideologias que ele é inclinado, filosofias que ele é inclinado, que ele traz como valores pessoais, o conhecimento que ele vai passar é a partir dessas influências. Então, quando a gente fala de educação cristã, a educação cristã ela aborda todas as ciências da área humana, ciências exatas, ciências humanas, ciências sociais, porém, o que caracteriza uma educação cristã é exatamente a leitura de mundo a partir de uma percepção cristã. Então, nós, quando tratamos de educação cristã, nós estamos tratando a partir de um foco, de um vetor, ou seja, de uma orientação ou de uma influência a partir da perspectiva cristã de mundo. Tá? Então, vamos para frente, que é só para a gente rememorar e tentar se adequar na matéria. Mais um aqui, né? A educação cristã ela possui ensinamentos transmitidos a partir do ponto de vista do cristianismo. Então, isso sintetiza muito o que nós estamos falando aqui. Nós vamos aprender sobre todas as áreas de conhecimento que existem, mas a partir de um ponto de vista cristão. Pode passar, pastor, por favor. Método de ensino na educação cristã. Primeiramente, é essencial a gente destacar o papel crucial desempenhado pelos pais e professores na educação cristã. A gente não pode ignorar a influência, a capacidade persuasiva, até construtiva, que os pais e os professores não é, exercem na vida do aluno. E aí, essa influência ela vai vir os pais e os professores como modelos de referência. Eles têm responsabilidade de ensinar aos jovens os princípios e valores cristãos, seja através de instrução direta, seja através por meio de exemplo. E aí nós temos, de novo, o versículo base da nossa matéria. Né? Ensina a criança no caminho que deve andar, e ainda quando ele for velho, toda essa carga, essa riqueza de valores, essa riqueza ética, moral, vai ficar impregnado na vida da criança. Quando a Bíblia fala de que a criança não vai se desviar desse caminho, é exatamente nas questões que envolvem os valores morais e espirituais.
Bom, vamos para frente, meu pastor, por favor. Essa educação ela inicia-se no lar, e nós vamos ver um pouquinho mais à frente alguns versículos que vão corroborar essa fala, até porque a criança ela nasce na família e a partir dali ela vai ser alvo de uma série de ensinamentos, mesmo inconsciente dos pais, mesmo inconsciente. Às vezes os pais não percebem, mas o seu modo vivendi ele já é uma espécie de escola para os seus filhos. Então, entra lá, dentro dos lares, não é? A educação ela já se inicia. E como nós somos cristãos, ou seja, pequenos cristos, né? Uma tradução um pouco mais bruta e rústica do que é ser um cristão, nós somos nascidos de novo, temos a mente de Cristo, uma vez aceitando Jesus, e somos seguidores dele. Então, essa nossa nova forma de viver vai fazer com que nós transmitamos valores bíblicos e cristãos. E essa transmissão, essa forma de nós vivenciarmos a nossa existência, agora tendo Cristo como modelo, vai fazer com que os nossos filhos, os nossos essa geração que está sob nossa tutela, pode-se dizer, eles vão olhar e aprender conosco, primeiramente a partir do exemplo, e depois, lá na frente, não é? Quando as outras faculdades inerentes ao ser humano forem se desenvolvendo, no caminhar, no falar, no raciocinar, elas também vão aumentando o nível. Mas as crianças, elas aprendem primeiramente no lar, através da absorção dos exemplos. Eu creio que o pastor Messias, há uns dias atrás, em uma das suas falas, não é? Ele trouxe um exemplo muito interessante do pai, né? Chega alguém em casa, ou alguém liga para a residência, hoje não tem mais isso, hoje os pais todo mundo tem seu celular, né? Seu telefone pessoal, mas antigamente, quando ligava na residência, que o pai não queria atender, ou a mãe não queria atender, né? Mandava o filho lá, vai lá e diz que eu não estou. Isso daí você já está impregnando valores na vida das crianças, talvez até de forma ingênua, de forma inconsciente, mas isso já são valores não positivos, claro, que estão sendo repassados para os nossos filhos. Pode passar, pastor, por favor. E ele fala primeiro nos lares, né, e depois, claro, os exemplos externos, quer dos líderes religiosos ou dos próprios professores, reforçam esse exemplo. Método de ensino, pode colocar aí, pastor. Na educação cristã, nós temos 3 métodos ou 3 áreas de ensino, irmãos, que e essas áreas ou esses métodos, eles são já são inclusive parte da nossa cultura. Esse primeiro, que é a escola bíblica dominical, eu até brinquei um dia desse, como a nossa escola é na quinta, né? Ela não é a escola bíblica dominical, não deixa de ser bíblica, mas por ela ser quinta, é a escola bíblica do quintal, né? Então, é até uma fala irônica, lúdica para a gente rir um pouco, mas ela não necessariamente precisa ser no domingo, tá? É algo mais cultural, não é? Mas que há uma necessidade de se ter uma escola bíblica sólida, consolidada, bem estruturada, isso a gente não pode negar. Então, faz parte do método, faz parte do rol pedagógico, do sistema educacional cristão, esses 3 exemplos aí. Eu coloquei escola bíblica primeiro, mas, na verdade, nós já até falamos dela acima, que a primeira, ou o primeiro desses exemplos aí, ele é a educação doméstica, porque tudo começa no lar. Tudo começa no lar. Mas para a gente obedecer esse critério, inclusive didático aí, nós temos a primeira, escola bíblica dominical, nós temos a segunda, que é uma educação doméstica, e nós temos a terceira. Se as 2 primeiras a gente já vê uma defasagem muito grande, você imagina essa terceira, não é? Então, a terceira, principalmente, nós vemos pouco investimento, pouca propagação ou pouco incentivo
para que, e eu vou um pouco mais longe, tá? Os nossos obreiros, a nossa igreja e os nossos filhos, que são alvos também da educação cristã, possam ser influenciados por uma leitura, ou por que não dizer, por uma boa leitura cristã. E eu ouvi uma frase uma vez, que eu concordo com essa frase, que diz que o homem é aquilo que ele lê. Então, se nós não lemos, nós estamos sendo pouca coisa. Nós somos instruídos a partir da leitura. E a leitura cristã, ela também faz parte desses bons exemplos aí de um método de ensino cristão. Tem alguém com a mão levantada? É o senhor, pastor? Pastor Daniel, Sim, senhor. eu achei por bem levantar a mão porque o senhor falou da quinta-feira, né? E lá em Fernando de Noronha, na ilha, os irmãos fazem escola bíblica no sábado à noite. É outro local, porque o domingo para eles, como a ilha só vive de turista, não só Sim, lá, em outras igrejas também, de região de praia, né? Como eles vivem de turistas, eles trabalham principalmente final de semana. Então lá eles não têm que fazer a escola dominical no domingo pela manhã, eles fazem à noite, né? E aqui, em algumas igrejas, tem o costume de fazer a escola dominical um pouquinho antes do culto, né? sim. 1 hora antes. Só que fica bastante corrida, né? Você não. A escola dominical ela precisa de um tempo maior de dedicação para poder o assunto fluir, abrir espaço para perguntas. Então, o pastor Messias ele achou por bem depois que a pandemia terminou, manter a escola bíblica online por causa disso, que a gente tem 1 hora e meia. Faz pergunta, está no conforto da nossa casa. De contrapartida no templo, embora seja presencial, tem uma outra força, porém era mais corrido. O povo chega às 10 horas, 10, 15, e 5 para as 11 já tem que terminar a escola dominical para ir para o culto. Então, às vezes nem desenvolvi o assunto. Você vê que a nossa aqui é quinta-feira, de 8 às 9h30. E a gente sempre passa às 9h30. Porque, porque não dá para desenvolver o assunto. Sempre ainda tem mais coisas, sempre tem. O poço é mais fundo, né? Então, eu acho que tem os ganhos e perdas. A escola presencial, como é no Brasil, como desde a minha infância, né, até 5 anos atrás, eu frequentei, existia um horário específico para ela, né? Era domingo, 9 da manhã, 9h30, abria com banda de música, né, ou com outro órgão de louvor. Sempre os pastores escalavam grupos de louvor separados, faz aquela abertura dali, depois divide em classes, depois passava 1 hora, 1 hora e 10 dividido em classe, depois 20 minutos final para o comentário e o resumo da lição, isso em departamentos. E pasmem, sempre a escola dominical, muitas vezes, deu muito mais gente do que o culto da palavra da sexta-feira. Lá a cultura é essa, né? Aí as pessoas, mas quem é crente só aqui nos Estados Unidos, nunca viu como é o Brasil, se espanta, como é que pode? Vocês iam 2 vezes no domingo para a igreja, ia domingo de manhã e ia domingo 6 da noite ou 7 da noite, depende do local. Mas o fato é esse, é que a gente, embora o dia seja diferente, né? Aqui é quinta, outros lugares que os irmãos trabalham com praia, né? Turismo, é na sexta. O importante é não deixar de ter, é que a igreja abrace, né, pastor? Abrace com toda a força possível a educação cristã, porque uma igreja sem uma base de ensino, uma igreja sem essa ideia de formação continuada, de seminário, de congressos. É uma igreja que vai viver só da palavra do domingo, que é uma palavra mais avivada. É um alimento espiritual, amém, mas não é aquela palavra profunda, aquela palavra que você se dedica, que pergunta, aquele assunto sequenciado. Então, falar muito, mas eu sou um defensor apologético, né, ferrenho da escola bíblica, porque em 7 anos, você vê a Bíblia toda na escola bíblica. Então, é muito diferente da palavra do domingo, que é essencial, é necessária, é o família, mas você não estuda a palavra de Deus no domingo. O pastor Messias levantou a mão e o irmão Rodrigo também levantou a mão.
Queridos irmãos, Pai do Senhor, desculpa, meu computador aqui deu um probleminha, eu já passei aqui para o celular correndo. Apenas para pegar um gancho na fala do pastor Natanael, querido. É uma realidade, eu entendo completamente o pastor Natanael. A gente que veio do Brasil, ou seja, aceitou Jesus no Brasil, onde nós aprendemos de fato a palavra de Deus foi na escola dominical. Agora mesmo, pastor Natanael, eu estava assistindo o podcast com Sandra, hoje é uma pastora, e ela falou essas palavras. Eu aprendi o que eu entendo de Bíblia hoje, eu aprendi na escola dominical na Adams, né? Em Washington, D.C. E é uma realidade. Mas, infelizmente, hoje nós estamos tendo essa dificuldade. Nós já fizemos a nossa escola bíblica dominical, ela era presencial antes da pandemia, não é? Mas a gente estava tendo uma dificuldade muito grande de trazer o povo para a igreja 1 hora antes do culto. E eu via muitas pessoas dizendo: pastor, para ficar 3 horas na igreja é difícil, aquela coisa toda, né? Outros colocavam a criança, porque a criança não fica 3 horas, e aquela coisa toda. Nós decidimos fazer a nossa escola bíblica dominical nas quintas-feiras, né? Por que quintas-feiras? Porque quintas-feira à noite o povo já está em casa, mas mesmo assim a gente tem dificuldade, né, pastor Natanael? Mas a gente sabe que a gente coloca a mesa, coloca os pratos, coloca a comida na mesa, agora come quem quer, não é? Aqueles que comem, entendeu? Fica saciado, né? Cria realmente, quem come enche, não é? Está abastecido. Mas infelizmente aqueles que não comem são aquelas pessoas que ficam fracas, anêmica, não é? Não tem sustância. E a gente vê o que acontece por aí. Crentes que não têm substância são aqueles crentes que, desculpa, pastor, tomar o seu tempo, mas eu preciso falar isso. São aqueles crentes, irmãos, que um dia está nas nuvens, outro dia está na terra, não é? É aqueles crentes de roda gigante. Um dia está lá em cima, outro dia está lá embaixo. É o que eu vejo aqui nos Estados Unidos, os crentes das nossas igrejas. É isso. Não é por quê? Porque não tem substância, entendeu? Não tem, não, como diz no inglês, não tem deep, não vai lá embaixo, entendeu? Fica no raso, não é? Aí por isso, irmão, qualquer coisinha, ai, eu estou querendo sair da igreja, ai, porque eu vou não sei o quê, ai, porque o pastor não falou comigo, ai, porque o pastor não me visitou, ai, porque o pastor está sendo muito radical. São crentes desse jeito, porque não tem substância na palavra. Então, mas nós temos os remanescentes, aqueles que gostam da palavra. Então, na escola bíblica dominical. Agora mesmo, a Norma estava falando no podcast da lição passada. Meu Deus do céu, não é? Aí, pastor Natanael, isso não é só para os crentes, não, pastor. É para os líderes da igreja. O obreiro não aparece na escola bíblica dominical. Entendeu? Não aparece. Aí, isso aí, a Bíblia diz que nós temos que ser o exemplo dos fiéis. Se nós não somos exemplo, os fiéis não aparecem, não é? Então, são coisas que a gente está vendo acontecer no nosso meio e muitas vezes a gente fica muito triste, não é? Porque a gente vê que as pessoas, entendeu? A minha oração é essa, pastor Natanael, pastor Daniel. A minha oração é essa: Senhor, dá fome e sede de palavra para esse povo, não é? Porque chega uma hora que a gente fica a gente fica até assim, como é dizer assim, uma pessoa que insiste muito, não é, para ver as pessoas crescerem, né? É feito o filho, né? O pai está vendo que o filho está magrinho, entendeu? Precisa de alimento e começa a dar comida para ele. Pai, eu não quero. Pai, eu não quero. Mas a gente vai continuar colocando a comidinha na boca desses crentes que realmente não querem crescer. Desculpa aí, querido, eu tomar o tempo de vocês aí, mas eu precisava pegar esse gancho em nome de Jesus. Muito obrigado. O Rodrigo também levantou a mão, pastor Daniel. Rodrigo. Eu não vou me deter muito, alongar muito, porque, na verdade, o tempo passa muito rápido, mas eu só queria dizer que eu nasci e cresci também participando de escola bíblico-dominical, e, na verdade, o que eu aprendi, boa parte, na verdade, foi nas escolas bíblicas dominicais, e, na verdade, eu vi uma pesquisa há pouco tempo atrás, falando que
As igrejas históricas são aquelas ainda que preservam as escolas dominicais. E as igrejas mais novas, as neopentecostais e muitas que surgiram, elas não têm mais a visão de escola dominical. E aí a gente vai vendo, né? Um evangelho sendo pregado, um evangelho de imediatismo, e esse evangelho de imediatismo, que muitas vezes não está pautado na palavra, ele, por não estar pautado na palavra, você vai ouvindo e vendo e presenciando escândalos, situações ruins, afastamento, esfriamento, desigrejados, o número de desigrejados muito grande, pessoas que conheceram o evangelho, mas não criaram raízes. E nisso a gente vê como que é necessário o aprendizado da palavra. Infelizmente, a gente tem um número crescente de pessoas conhecendo o evangelho, mas poucos são os que estão conhecendo o evangelho na sua verdade, na sua verdade. E nisso você vê o afastamento de tanta gente. Essas foi as minhas palavras. Não vou me deter mais, não. Obrigado pela oportunidade e desculpe pelo atraso também. Meus irmãos, eu já previa que a gente não vai conseguir esgotar o conteúdo, vocês vão ter toda a apostila em mãos, mas vocês podem ficar tranquilos que a intenção, na verdade, dessa matéria, a proposta, um dos objetivos desse professor que vos fala, é justamente fomentar essa discussão sobre o tema, sobre educação cristã. Tá? Então, eu fico feliz com a participação dos irmãos, porque isso demonstra que há uma inclinação positiva no sentido de reconhecer a importância e o significado do tema. Uma educação, uma igreja que entende a importância de uma educação cristã para uma estruturação, para uma solidez espiritual, para que se trabalhe e desenvolva-se uma espiritualidade sadia, é uma igreja que tem tudo para crescer e se estruturar, né? Crescer e se estruturar. Não estamos falando apenas de quantidade de pessoas. Uma certa feita eu escrevi um artigo, eu vou depois mandar no grupo, e eu intitulei como até uma pergunta: crescimento ou inchaço? É uma pergunta. Então a gente vê muitas igrejas que se autodenominam igrejas, mas quando a gente vai pega a luz do Evangelho, a luz da Bíblia e vai fazer uma leitura das características daquele ajuntamento de povo, a gente percebe que a luz da palavra de Deus ela deixa muito a desejar para que se tenha a nomenclatura de igreja, não é? Mas existem muitos lugares que estão cheios de pessoas vazias. E aí a pergunta é: o cristianismo do século XXI está crescendo ou está inchando? Se não tem um ensino, uma inclinação, uma vontade de aprender, como o pastor Natanael e outros falaram, sistematicamente aprenderem a palavra de Deus, infelizmente, está mais para inchaço do que para crescimento. O ano era 1736. Nós estamos na cidade de Gloucester, na Inglaterra, em pleno início aí, já na mudança, transição, e o início aí da Revolução Industrial. E aí nasce um homem chamado Robert Raikes. Eu queria que o pastor Natanael colocasse o próximo slide. E ele nasceu justamente nesse período histórico. E aí se formou em jornalista. Aí quando eu estava relembrando que eu estudei a história dele em um curso que eu fiz na igreja, nós tivemos matéria de escola bíblica dominical. Tinha uma matéria, História da Escola Dominical, não é? Escola Bíblica Dominical. E aí, quando eu estava rememorando agora a história de Robert Raikes, eu lembrei da pastora Norma, né? Porque ele se formou na faculdade de jornalismo. Esse camarada aí, ele era um jornalista cristão. E toda vez que ele passava para ir para o trabalho, ele via nas ruas de Gloucester, uma pequena cidade da Inglaterra, muitas crianças, porque os pais
iam para as fábricas, não existia ainda escolas públicas naquela região, então as crianças ficavam largadas, soltas no mundo, né? E, na época, os irmãos sabem que o contexto histórico era outro, não tinha celular, não tinha internet, não tinha televisão, então a molecada ia para a rua brincar e ficava expostas à rua, ao perigo da rua, não é? Sendo influenciados por pessoas à margem da sociedade, à margem da lei. Então, esse jornalista cristão, ele, influenciado pelo Espírito Santo, iluminado pelo Espírito Santo, ele decide, isso já em 1780, ele decide criar uma escola para poder ensinar aqueles alunos, já que não tinha escola naquela época. Ele pega alguns galpões de alguns amigos empresários, alguns galpões que estavam vazios, e começa então a convidar as crianças. Começou com 5 crianças. 5 crianças. E depois, claro, explodiu, não apenas para toda a Gloucester, mas também para toda a Inglaterra, toda a Europa. Atravessou os oceanos, não é? E hoje é uma escola mundial, que é a Escola Bíblica Dominical. Ele começou essa escola, irmãos. Esse é o fundador da Escola Bíblica Dominical, para quem não sabe, Robert Raikes. Ele começou ensinando matérias comuns, matemática, história, língua inglesa, que era a língua materna daquela região, mas sob uma perspectiva cristã. E aí nós temos, no período da Idade Moderna, nós temos aí um dos mais inspiradores métodos de ensino da educação cristã. É claro que, juntamente com essas matérias, ele ensinava sobre Bíblia, sobre a visão da criação, a visão bíblica do homem, como eu sempre digo, criação, queda e redenção. Ele ensinava valores cristãos, mas até as matérias que ele ensinava era sob uma ótica cristã. Então, nós temos a Escola Bíblica Dominical como um dos mais poderosos e excelentes métodos da educação cristã. Lembrando que, conforme a gente já aprendeu na aula passada e rememoramos no início da aula, não existe nenhum professor que não tenha uma queda ideológica, uma vertente filosófica, uma orientação existencial. Robert Raikes, ele era um escritor, ou melhor, um jornalista cristão, e começou então, e criou uma escola, trouxe os alunos e começou a ensinar matérias básicas, não é, para a formação de qualquer indivíduo, mas tudo sob uma égide de influência cristã. Os nossos filhos hoje, e nós vimos na aula passada da Escola Bíblica, não é, de quinta-feira passada, a ONU, desde 1960, antes de nós pensarmos, de nós nos preocuparmos com a situação que o mundo está passando, ela já em 1960 se preocupava em reformular os sistemas de ensino para daí, então, inserir a sua visão progressista de mundo. E hoje, todas as escolas, é claro que, exceto as que têm essa orientação cristã, mas todas as escolas seculares, as faculdades, elas estão subordinadas sob o domínio de uma visão progressista. Os professores que não são cristãos, é claro, eles estão sob a égide de uma corrente filosófica progressista, ideologia progressista. Eis aí um dos motivos pelos quais a humanidade está do jeito que está. Então, quando a gente para olhar a importância da educação cristã no meio evangélico, no meio de uma sociedade, não é? A influência que os ensinos e valores, a partir da visão ou do prisma judaico-cristão, pode contribuir para a sociedade, a gente começa, então, a nos preocupar um pouco mais. Nós precisamos nos preocupar um pouco mais com isso. E eu louvo a Deus, porque a nossa igreja, não é a Igreja Assembleia de Deus Missionária El Shaddai, ela tem demonstrado, desde a pessoa do seu presidente, como também de todo o corpo de obreiro, e isso se espalha, irmãos. O pastor Messias colocou com propriedade.
Eu falei no início que a criança, primeiro, ela aprende por observação. Ela não precisa aprender nem a falar primeiro, mas ela já aprende comportamentos a partir daquilo que ela olha e vê. Então, se a nossa liderança como um todo, se preocupa com educação, em aprender, em ser pontual, em estar presente, se subordinar uma escola novamente para aprender, para recapitular, para rememorar, a igreja vai ser influenciada por isso. E eu louvo a Deus porque nós estamos vendo, e eu, Daniel, na minha leiguice, interpreto isso como um dos sinais mais fortes e poderosos de um verdadeiro avivamento. Porque avivamento sem o ensino da palavra, a instrução da palavra de Deus, não é avivamento. Você pode chamar de outra coisa, menos disso. Não é? Ele começa, claro, com a solidificação na palavra de Deus. Então, nós temos aí um pouquinho do relato histórico de um dos métodos mais eficazes, não é? Da educação cristã, que é a escola bíblica, no caso, dominical. Em 1985, chegou no nosso Brasil, não é? 1855 chegou no nosso Brasil, através também de algumas autoridades, como, por exemplo, o missionário Robert Cale e a sua esposa Sarah Polton, na igreja congregacional. Tá? Os irmãos eram da igreja congregacional. Então, nós temos um pouquinho na nossa apostila da história da escola dominical. Pronto, pastor. Fica nesse daí. Passa para o próximo, por favor. Aqui. Nós temos aqui algo muito importante quando a gente vai falar sobre didática, sobre pedagogia, sobre estrutura de ensino. E nós, da Assembleia de Deus, eu sei que nós temos irmãos de outras igrejas, no sentido de a sua infância, em algum período da sua vida, hoje nos dá um privilégio e a honra de estarem congregando com a gente na Assembleia de Deus, Missionário El Shaddai. Eu não vou falar de outras igrejas, porque eu não conheço de fato, tá? A gente estuda, claro, tem um material literário vasto, mas como a gente tem exemplo de sobra, tanto de material quanto também de prática de vida na Assembleia de Deus, vamos focar um pouquinho aqui. Na Assembleia de Deus, a gente, por misericórdia de Deus, temos muito, 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 como muito sério, a escola bíblica. A escola bíblica. Nós não abrimos mão. Irmãos, tem campeonato, tem entrega de presente, todo fechamento de trimestre, nós temos aí classes que ganham, se brincar, a briga vai até o final e às vezes dá até empate, porque a gente tem esse entendimento de fazer com que o povo goste, tenha apreço pela palavra de Deus. Por misericórdia de Deus, muito, eu vou dizer 80% do que Daniel Andrade da Silva sabe de Bíblia e de teologia foi graças à minha inclusão desde a minha tenridade na escola bíblica dominical. E a Assembleia de Deus já trabalha nesse ramo da educação cristã há muito tempo, e eu me lembro que eu tenho 40 anos de idade só, não sou tão antigo assim, mas eu acompanhei ainda épocas em que nós não tínhamos essa divisão didática. Era toda uma classe só, era a igreja todinha lotada, não é? E ainda assim tinha eficiência. É claro que a partir do momento que você tenta numa academia, entende a importância de fazer a divisão, né? Você vai aprendendo, na psicologia nós aprendemos isso, sobre o desenvolvimento da primeira infância, segunda infância, terceira infância, quais são os conteúdos, a forma, a metodologia de aplicar esse conteúdo, o lúdico, o irônico, enfim, tudo isso daí são formas de você fazer com que o ensino fique mais cravado ainda na mente e no coração, dependendo das suas faixas etárias. Então, hoje, nós já temos uma estruturação, uma divisão, uma subdivisão, e aqui
esse próximo slide aí, que ele fala exatamente isso. Na Assembleia de Deus, por exemplo, há várias ou há diversas faixas etárias e cada uma tem um currículo específico. Eu não sei se os irmãos já pararam para olhar, quem é um pouco mais antigo, de Assembleia de Deus, ou quem em algum momento já leu as nossas revistas mais antigas. Se você pegar o currículo da Escola Bíblica Dominical, a cada 5 anos, as lições de jovens e adultos, elas se repetem. Vocês já viram isso já? Tem método nisso daí, irmãos. Tem método. A cada 5 anos, a gente consegue fechar as doutrinas bíblicas, a uma leitura geral da Bíblia, um estudo um pouco mais aprofundado. Então, deu 5 anos, fechou aquele ciclo, começa de novo. E nós vamos só rememorando. E ainda assim, sempre nós vamos ver coisa nova, porque a Bíblia é inesgotável. Entendemos? Então, vamos lá para frente, pastor. Nós temos pelo menos 11 slides aqui para passar e eu queria tentar trazer, mas se não der tempo, fiquem tranquilos, tá? Se alguém quiser levantar a mão, pode ficar à vontade. Eu vou deixar aqui uma lista de versículos para os irmãos, que se alguém aí puder, por gentileza, abrir a última das referências, Salmo 78, do verso 4 ao verso 7, nós vamos ler esse daí, tá? Então, nós estamos aí, o primeiro, Escola Bíblica Dominical. O segundo, educação doméstica. Educação doméstica. Então, eu gostaria, por gentileza, nós temos aí Provérbios 6, 22, que é o texto áureo da nossa matéria. Nós temos Deuteronômio, capítulo 6, versículos 6 e 7. 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 15. Provérbios 4, 1. Todas essas referências ficam para os irmãos, mas eu gostaria que nós lêssemos. Alguém lê para mim, por favor. Salmo 78, verso do 4 ao 6. Se alguém achar, pode abrir o microfone, por gentileza, e ler. Não os encobriremos aos seus filhos, mostrando à geração futura os louvores do Senhor, assim como a sua força e as maravilhas que fez. Porque ele estabeleceu um testemunho em Jacó e pôs uma lei em Israel e ordenou aos nossos pais que o fizessem conhecer a seus filhos, para que a geração vindoura a soubesse, e os filhos que nascessem se levantassem e a contassem a seus filhos. Até o 7? Isso. Para que pusessem em Deus a sua esperança e se não esquecessem das obras de Deus, mas guardassem os seus mandamentos. Amém. Esse salmo, ele fala exatamente sobre um dos métodos mais eficazes da educação cristã, que é o ensino doméstico, ou a educação doméstica. Aquela geração passada foi alvo de muitas maravilhas de Deus, proteção de Deus, de presença de Deus, e eles se preocuparam, eles tiveram aquela preocupação sadia em que os seus filhos fossem instruídos sobre o que Deus havia feito no passado. Porque a fé, ela precisa ser manifesta, e a fé, ela vem pelo ouvir. Ela vem pelo ouvir. E os pais, sempre, desde a época do Pentateuco, eles receberam lá no livro de Deuteronômio, não é, através da inspiração divina na vida de Moisés, a ordenança de inculcar, de colocar, enfiar com força na mente. Porque uma vez eles ouvindo a história dos seus pais, do Deus que os seus pais serviam e da manifestação de Deus na época dos seus pais, eles iam trabalhar a sua fé para acreditar no Deus dos seus pais. No Deus dos seus pais. Agora eu queria aqui, rapidamente, lembrar para os irmãos, para a gente poder partir para a terceira aqui, que é bem rápida, né? Só uma recomendação na terceira. E tem uma mensagem que, por misericórdia de Deus, eu trabalho ela. E eu falo sobre 3 áreas de conhecimento que o cristão maduro
ou melhor, que o cristão precisa ter para poder alcançar uma maturidade cristã de excelência. São 3 áreas de conhecimento. Tem outras, mas a gente trabalha em 3 áreas. Primeiro é a palavra de Deus. Nós precisamos conhecer a palavra de Deus. Segundo é o próprio Deus. A gente não conhece Deus desassociado da sua palavra. Então, você pode colocar Deus em primeiro lugar, a sua palavra em segundo, área de conhecimento, porque quando fala de conhecer a Deus, é claro que nós estamos falando de um relacionamento pessoal, não é? Não apenas teórico. Precisamos ter esse relacionamento íntimo e pessoal com Deus. Mas, associado a isso também, nós precisamos conhecer a palavra de Deus, porque não existe essa de você conhecer a Deus sem conhecer a sua palavra, porque ele se revela, ele se permite ser conhecido pela sua palavra. E o terceiro, irmãos, o terceiro é conhecer também a história do seu povo. Nós precisamos conhecer a história do nosso povo. O que é que Deus fez na vida da minha mãe, da minha avó. Isso daí trabalha e provoca a minha fé para eu continuar acreditando ou aumentar ainda mais esse relacionamento no Deus dos meus pais. Eu lanço uma pergunta aqui para os irmãos. Vocês conhecem a Bíblia, sabe que Neemias ele viveu toda uma vida sob a égide do exílio. Ele estava preso. Ele podia sair a qualquer hora? Claro que não. Ele estava servindo no palácio, é verdade, mas a sua nação, mãe, era uma província de um império. De um império. E quando Anani, o seu amigo mais chegado, né, o seu irmãozão, foi visitar os cativos lá em Judá e retorna, a primeira coisa que Neemias faz é correr atrás de Anani, e nós estamos falando do livro de Neemias, para quem está um pouco perdido aí no contexto, ele vai e pergunta, fala para mim como é que está o nosso povo, me conta como é que está lá, como é que estão os muros, como é que está o templo, como é que está o povo, como é que está Jerusalém. Irmãos, a vida toda dele foi no palácio do imperador, ele não conhecia, ele não andava pelas ruas de Jerusalém, ele estava numa terra estranha. Como é que ele sabia com tanta minúcia sobre a terra dele? Certamente os pais dele, obedecendo às instruções de Deuteronômio, sempre repetiam, sempre falavam e ensinavam sobre Jerusalém, sobre a glória de Deus derramada no templo, sobre Deus visitando o seu povo em Jerusalém, sobre Deus escolhendo aquele lugar para ser o lugar da morada do Eterno. E quando Anani volta, trazendo um cenário caótico, não é? Dos muros trincados, o templo queimado, destruído, o povo em profunda miséria, as casas totalmente destruídas, devastadas. Quando ele ouve aquele relato daquele cenário catastrófico, a história os ensinamentos que ele recebeu dos seus pais sobre o Deus de seus pais, sobre a cidade santa, sobre a importância cultural, a influência espiritual do seu povo, ele não aguentou. Na mesma hora, o semblante dele decai. E aí a pergunta é, qual é o nível de intensidade, qual é a dimensão do nosso ensino, da nossa educação doméstica para os nossos filhos? Quando eles ouvem sobre os missionários, meu Deus, isso aí aqui já a veia pentecostal já pega o professor, né? Quando eles ouvem sobre os missionários morrendo, sendo mortos nos países da janela 10 por 40, os nossos filhos, qual é a expressão facial? Qual é a expressão emocional dos nossos filhos? Quando essa geração atual de jovens, de adolescentes, de criança, abre o seu WhatsApp, o seu Instagram e vê os absurdos dos abusos que estão sendo cometidos em algumas pseudo-igrejas por aí, ditas evangélicas, qual é o sentimento e a sensação que os nossos jovens têm? É de repulso?
é de nojo, é de revolta no sentido de se revoltar contra afrontas contra o nosso Deus, ou eles também simplesmente caem na risada e ficam achando as coisas tudo engraçadas? Quando Neemias ficou sabendo do relatório por Anani, o semblante dele decaiu a ponto do imperador, do rei, olhar e falar assim: ei, eu te conheço, rapaz, nós é amigo. Poxa, tu não tá normal, não. O que está acontecendo? E aí, qual foi o relato? Quem conhece o livro de Neemias sabe. Ele falou: ó, rei, eu não tenho como eu ficar feliz, porque eu aprendi uma coisa com os meus pais, de uma realidade gloriosa que o meu povo teve, e agora veio relatos totalmente antagônicos àqueles que eu tenho desenhado intrínseco na minha mente e no meu coração. Não tem como eu ficar feliz sabendo que o meu povo está em miséria. E aí nós vemos aí a agenda. Irmãos, isso é muito importante, porque foi a partir disso, dessa instrução doméstica, dessa educação doméstica, que se iniciou um novo ciclo de avivamento lá na nação de Jerusalém. Porque o rei libera Neemias, não é? Dá cartas para que ele tenha livre acesso, inclusive autorizando ele a fazer um ajuntamento de tesouros para poder reconstruir o templo, reconstruir o muro. Olha só que coisa linda, tudo a partir de um ensino doméstico, uma educação cristã, tá? Eu vou, antes de passar para o próximo aqui, eu vou passar para o meu amigo Diácono Dilmar, que está com a mão levantada. Pode falar, irmão. Ô, pastor, eu não quero enfadar os irmãos com a minha história, não, mas sobre esse contexto de conhecer sobre o nosso passado, eu acho que um pouco de eu ter vindo para os Estados Unidos até tem um pouco a ver com isso, porque a gente nasceu criado, né, nós fomos nascidos e criados na igreja, e a gente sempre ouvia os testemunhos, né, dos avós, dos pais, dos irmãos, sobre o que Deus fazia, sobre as maravilhas de Deus e tudo isso. E eu sempre questionava a Deus: poxa, mas o pessoal tudo vive isso daí, eu não vivo nada disso, e quando é que vai ser minha experiência? Eu preciso também viver isso daí. E eu sempre questionava a Deus nesse sentido, sabe? E foi bem maravilhoso, porque os irmãos mais próximos sabem que eu tenho um problema de enxaqueca que me incomoda muito. E quando eu vim para cá, eu tinha 18 anos. Eu até estava comentando com a minha esposa essa semana sobre isso. Eu tinha uma dor de cabeça, uma enxaqueca, pastor, que eu perturbava a minha mãe quando acontecia isso comigo, sabe? Incomodava demais a minha mãe. E quando aconteceu tudo para eu vir para cá, com 18 anos, eu vim sozinho. Pastor, eu cheguei aqui, e outra coisa que eu orava muito a Deus, eu fazia muita oração eu tinha Daniel muito presente na minha vida sobre não me contaminar com com a comida do rei, né, com os manjares da terra e tudo isso. Então eu tinha isso muito forte no meu coração. E quando eu vim para cá, passou-se muito tempo mesmo. E eu não me lembro bem, eu acho que foi depois de anos que passou, eu tive uma dor de cabeça. E aí foi onde eu lembrei que Deus tinha cuidado de mim nesse tempo todinho e não tinha ficado com uma enxaqueca, Meu entendeu? Deus. Então, tipo assim, eu falei: nossa, como que Deus é maravilhoso, né? Porque era uma coisa que me incomodava muito, e até hoje me incomoda, mas como eu estava desamparado dos pais, não tinha ninguém por mim aqui, você vê como que foi o cuidado de Deus de deixar eu passar esse tempo todinho, até que eu me estabilizasse na terra, tivesse condição de me cuidar, de aguentar esse tranco sozinho, e depois de um tempão que eu fui ter uma dor de cabeça. E o Espírito Santo de Deus me lembrou que eu não tinha tido dor de cabeça até aquele tempo, entendeu? Então eu realmente consegui viver a maravilha de Deus, uma coisa tão simples, mas foi muito forte para mim, porque eu consegui, essa experiência que eu pedia para Deus, eu consegui ter aos 18 anos, quando eu cheguei aqui nesse estado, nesse país. É isso que eu queria compartilhar com os irmãos. Amém. Irmão Ricardo. Quer falar, irmão Ricardo? Está aberto o microfone? Não. Não? Amém? O terceiro, irmãos, eu quero fechar esse pensamento e já abrir para se alguém mais também quiser contribuir com alguma coisa. O terceiro dos exemplos, ou dos bons exemplos de metodologia eficaz na educação cristã, é exatamente a literatura cristã. A literatura cristã. Irmãos, hoje, e aí eu não quero me estender sobre isso, mas os irmãos percebam que a nossa
a nossa a Igreja Assembleia de Deus, que é um conjunto de doutrinas que compõe o sistema assembleiano, a Igreja Assembleia de Deus, das suas mais diferentes localidades, nós temos uma casa publicadora, irmãos. Nós temos uma editora própria. Olha só que riqueza extraordinária. Então, não é mais por falta de opções que nós não buscamos, que nós não fomentamos essa prática da leitura. Nós precisamos fomentar nos nossos jovens, porque faz parte de uma metodologia eficaz da educação cristã, a leitura, a literatura cristã. Eu me lembro que muitos dos livros da Bíblia impactaram a minha vida. A palavra de Deus como um todo, ela tem esse poder de impactar, de transformar, de nos chamar a uma vida profunda com Deus, mas respeitada a posição da palavra de Deus, que sempre vai ser superior, nós temos livros excelentes que são, biblicamente falando, coerentes, corretos, e que também trazem um crescimento poderoso para a vida da pessoa, para a vida do ser humano. E nós precisamos arrumar alguma metodologia, não é? Eu já tenho, inclusive, pastor Messias, nós já temos já alguma ideia aí, inclusive, para a construção nossa lá, de fazer ficar piscando uma luzinha assim, para o povo entender a importância de mergulhar na palavra. As crianças olhar e ver um ambiente atrativo, não é? E sentar e começar a folhear uma historinha bíblica, porque isso é que vai fazer com que nós fundamentemos ainda mais a nossa vida com Deus, através de uma literatura cristã. Eu li o livro O Peregrino, irmãos. Eu li esse livro na época ainda em PDF. Em PDF. Que riqueza extraordinária. Hoje já tem o Peregrino, eu até coloquei ele aqui como uma única opção, tem várias, né? Porque eu ia colocar uma lista extensa aqui, mas depois da Bíblia é o livro mais lido no mundo, desde que foi lançado. E não foi lançado agora não, viu? Já tem uns 400 anos aproximadamente, eu acredito. Entendeu? Nós temos muitos livros bons aí, a nossa geração precisa ser... Olha o pastor aí. E aí, isso já é o que eu ia falar, pastor. Essa é a versão para criança? Já tem ele para a versão para criança, versão para adolescente, já tem a Peregrina. Fizeram uma versão feminina. Coisa mais linda. Deixa ele parado, pastor, que está cortando aqui. Põe ele mais perto, por favor. Pastor Messias está mostrando ali, ó. Isso, obrigado, pastor. Olha que coisa linda. Esse livro, irmãos, não é escrito por João Bunha, quando estava preso por pregar o evangelho. Ele é um clássico da literatura cristã. Poderosíssimo. O pastor Natanael também está dando aí mais uma opção, a quarta dimensão. É o Paul Yang Cho, pastor Natanael? Ah, então eu li, sim. Vários livros extraordinários. Irmãos, e nós precisamos fomentar, isso faz parte de uma estratégia ou de uma das metodologias da educação cristã, a leitura. Tem gente, é claro que na dinâmica de um culto, nós precisamos, como a própria palavra já se expressa, né? Ser dinâmicos. Precisamos ser dinâmicos. Mas tem pessoas que, se você, na leitura oficial, lê 10 versículos, a pessoa fica querendo ir embora, não tem mais paciência. É delicado. E nós estamos falando da Bíblia, não é? Então, nós precisamos, sim, fomentar a literatura cristã, a leitura de uma boa literatura cristã, em nome de Jesus. Em síntese, uma educação cristã é importante para transmitir às pessoas os pressupostos fundamentais do cristianismo, como, por exemplo, pode passar aí, pastor, para o próximo? Eu vou fechar esse pensamento aqui, essas opções, o próximo, pastor, isso. E aí eu vou abrir para se alguém mais quiser participar. Quais são os pressupostos do pensamento cristão? Orientação pelo sobrenatural em oposição ao naturalismo. Tá?
Visão de uma vida sob perspectiva da eternidade, do céu e do inferno. Você já parou para pensar que uma das intenções propositais do progressismo, com as suas N's ideologias, é justamente roubar essa verdade do homem, essa verdade sobre a eternidade? Ora, se não tem uma vida eterna, eu não vou prestar conta com ninguém. Se eu não vou prestar conta com ninguém, a vida é só aqui. Se a vida é só aqui, eu é que tomo conta da minha vida e ninguém tem nada a ver com isso. E eu vou fazer o que eu quiser, eu vou beber o que eu quiser, eu vou... Enfim, a vida é minha e acabou-se. Beleza. Mas a partir do momento que uma pessoa tem como verdade que existe sim uma vida eterna e que, segundo Hebreus 9:27 diz, ao homem está ordenado morrer uma só vez, vindo depois disso o juízo, a vida dele vai ser vivenciada de uma forma diferente, porque ele sabe que tem uma vida transcendental e ele vai precisar prestar conta. Não é? Faz tempo que eu não ouço uma frase que eu ouvia desde da minha infância na escola dominical. Depois que... como é que é? Quando você morrer, para onde você vai? Não se fala mais disso, por quê? Porque a vida é aqui agora. Não tem vida eterna, esse negócio de céu e inferno, fábula, história de carochinha. Amém. E aí eu lembro do pastor Cláudio Duarte, né? Dentro da sua metodologia lúdica, que ele fala assim, e aí quando o camarada que dizer que não acredita, né? Segundo o pressuposto cristão, segundo a palavra de Deus, a pessoa diz que não acredita, era um ateu, ou não se importava com Deus porque não acreditava em Deus, mas quando ele morrer, segundo a Bíblia, só vai para o céu através de Jesus. Para chegar no céu, precisa crer em Jesus. Se não crer em Jesus, não chega, porque ele é a porta. Né? Ele é a porta. Então, se não acredita, não vai. Aí, quando chegar lá no inferno, segundo a narrativa do pastor Cláudio, ele vai lá e fala, ué, você existe? Mas eu não acreditava que o inferno existia, não. Aí o diabo vai falar, infelizmente, para você, para vir para cá, fé não é um requisito, não. Esse requisito aí é só da concorrência. Bem-vindo. Entendeu? Então nós temos que voltar a falar de uma vida transcendental. Existe uma vida após a morte. Nós temos uma alma que é eterna e que ela vai ser destinada a partir da minha escolha aqui. A partir da minha escolha aqui. E todos esses valores aí são uma visão que vão ser transmitida, não é? Esses pressupostos fundamentais aí, eles são a partir de um prisma, de uma ótica cristã. E ela tem que ser transmitida dentro de uma educação cristã, uma visão sobre a perspectiva da eternidade. Compreensão da história da perspectiva da providência de Deus. Isso aí você vai passar só se você tiver a oportunidade de transmitir uma educação cristã. Quem não tem essa veia de crença, quem não tem essa orientação existencial, ele vai acreditar sobre... ele mesmo vai ter que prover para si. Eu não estou dizendo que Deus não nos dá capacidade, mas nós cremos em um Deus que é Jeová Jiré. E o pastor Natanael canta muito bem com o ministério de louvor e ministra nas nossas vidas, não é? Jeová Jiré nunca irá prover de novo. Nós temos que pregar, não apenas crer e viver para nós. Falar sobre esse Deus que provê. Visão de mundo da perspectiva da criação. No caso, é uma veia criacionista. Consciência da presença do mal. Reconhecimento da corrupção íntima e inerente da raça humana como raiz de toda sorte de males. Crença da existência da verdade. Aceitação da autoridade das escrituras. Preocupação com as pessoas. E, por fim, uma visão de mundo sob a égide da palavra de Deus na educação cristã, que é o ser humano, criação, queda e redenção. Amém? Todos esses valores são passados através da educação cristã. Eu gostaria de saber se alguém quer aproveitar a oportunidade, falar alguma coisa. Não vi mãozinha levantada aqui. Você está com a oportunidade, senão nós vamos passar para frente, porque nós temos apenas 5 slides a mais, e aí nós já encerramos. Ou se os irmãos quiserem, estou vendo que vocês estão anotando aí, a gente
segue o nosso conteúdo e, ao final, a gente abre para participação, mas é com você. Se quem quiser participar agora, tenha liberdade, fique à vontade. Se não, pronto, pastor. Eu vi a mãozinha do senhor levantar. Pastor Daniel, voltando aqui um pouco sobre a educação doméstica, ok? Uma das coisas que eu sempre estou falando para os pais, da mesma forma que vocês têm aquele cuidado de educar, de cuidar da parte material, secular, do estudo dos filhos de vocês, vocês também devem cuidar da parte espiritual dos filhos de vocês. Eu vejo, eu vou falar dentro da minha casa, eu tiro pelas minhas duas filhas. As minhas duas filhas são muito cuidadosas na área de ensino secular dos meus netos. E eu sempre falo para elas, digo, olha, se vocês também derem prioridade, não só a parte secular, do ensino secular, mas do ensino espiritual para os vossos filhos, eu tenho certeza que vocês vão criar eles muito melhor do que eu criei vocês, não é? Porque eu vejo os pais preocupados com o homework dos filhos, não é? Os filhos não podem perder um dia de aula, não é? E quando muitas vezes os filhos estão doentes, é aquela preocupação, porque tem que ir para a escola, aquela coisa toda. É isso que eu falo. E trazendo isso para a educação doméstica, eu gostaria que os pais pensassem também nessa área também para os filhos. Não só para os filhos, mas também para ele ter aquele período também, né, do seu culto, do seu devocional, junto com seus filhos. Isso é muito importante também para essa parte de ensino, não é? Por quê? Porque, como eu sempre falo, a igreja, nós estamos falando de educação cristã, amém? Entendeu? A igreja, ela não começa dentro das quatro paredes lá de um templo. A igreja, ela já começa dentro das nossas casas. E nós precisamos ensinar os nossos filhos a orar, precisamos ensinar os nossos filhos a estudar a palavra de Deus. Então, eu estou colocando oração, pastor, porque está dentro do contexto também, não é? Os nossos filhos estudar a Bíblia, decorar versículos, que é muito importante, né? Conhecer os livros da Bíblia, não é? Então, são essas coisas que nós precisamos ensinar os nossos filhos. E nós temos, não é? Muitos livros bons, não é? E principalmente, pastor, a literatura cristã americana, ela é muito mais barata do que a literatura cristã brasileira, não é? Se você pegar o mesmo livro, por exemplo, eu tenho aqui livros livros de comentários de livros que foi em inglês, que ele foi muito mais barato, apesar de eu não ler muito inglês, mas eu entendo um pouco, ele é muito mais barato do que o português, que apenas foi traduzido para o português. Entendeu? Aqui, o que é que eu quero falar? Que aqui no Brasil, nos Estados Unidos, a gente tem mais facilidade, principalmente os pais que falam fluente o inglês, os filhos que falam mais inglês do que português, e tem essas literaturas que podem ajudar os filhos. Então, é isso que nós temos que fazer. Por quê? Porque hoje, pastor Daniel, nós temos acesso. Amanhã nós não sabemos se vamos ter acesso ou não. Não é? Nós estamos caminhando para um caminho que nós não vamos ter acesso. Entendeu, querido? E não vai ser... Olha, se Jesus não voltar antes, não vai demorar muito tempo, não. Então, a gente precisa investir nos nossos filhos também, não só na parte secular. O desejo do coração de qualquer pai é ver os seus filhos formados secularmente. Né? Qual é o pai que não quer ver um filho médico? Qual é o pai que não quer ver um filho advogado? Qual é o pai que não quer ver um filho engenheiro? Nós estamos falando dessas profissões, mas ele tem que entender também, ensinar a parte espiritual para os filhos, não é? Que essa área cristã para os filhos. Porque vai chegar um momento, entendeu, que os filhos vão para outros lugares. Não vai estar debaixo do teto do pai. E se ele não ensinar enquanto é criança, quando tiver adulto, meu irmão,
não vai ter condições mais de ensinar. Então, essa matéria que você está lecionando, pastor, é uma matéria muito importante para nós. E também não só para os nossos filhos, mas para nós também. Não é? Para nós também. Nós precisamos ler. Eu confesso para vocês, eu tenho bastante livros, começo a ler um, depois pego o outro, não concluo, entendeu? E a norma diz assim, meu filho, eu não entendo você. Você tem que parar, e você tem que começar um livro, e você tem que terminar ele 100%. É porque a gente tem tantos que a gente começa, né, lendo. E cada vez que eu vou para o Brasil, eu trago sempre algum da CPAD, não é? Inclusive, quando eu compro na CPAD no Brasil, pastor Daniel, eu já venho lendo dentro do avião, já, justamente para ganhar um tempinho. Não é que quando chega aqui, meu amigo, você sabe como é. Então, essa é a minha fala. Do jeito que a gente se preocupa com a parte secular, do ensino secular para os nossos filhos, nós também deveremos nos preocupar com a parte espiritual também, do ensino espiritual para os nossos filhos. Obrigado pela parte, pastor. Amém, pastor. Pastor Natanael. Pastor Daniel, eu me lembrei aqui de um diferencial gigantesco, né? Que a educação cristã, ela resulta naquele que é educado, né? Dessa forma, né? Com esse conto cristão. Porque eu me lembro que, por exemplo, eu fiz parte de um coro de jovens, era um coro de jovens que tinha mais ou menos, acho que 32 rapazes, né? E fazia parte do coral misto também, mas tinha esse coral de jovens. E a gente se propôs a jejuar e estudar, né? Para passar nos concursos. E dos 32 jovens, posso estar errado no número, ou foi 27 ou foram 29 que passaram em concursos públicos federais, né? Eu lembro que a educação cristã, ela, onde o crente ele chega, os valores que ele recebe dos pais e da igreja, ele faz muita diferença, né? Meu concurso de aeronáutica, 01, 02 e o 03 eram cristãos, né? Quando eu fazia a faculdade de música, os primeiros colocados eram cristãos, né? A igreja é campeã em ensinar música na igreja, a formação musical. Então, se o pai entendesse isso, se a mãe entendesse isso, né? O diferencial de comportamento, de compreensão de mundo, a visão de mundo que essa criança, desde a sua tenra idade, ela recebe, né? Essa bagagem extra de conhecimento, de visão de mundo, de espiritualidade, de comportamento dos seus pais e da igreja. Quando ele chega na educação secular, ele arrebenta, né? Eu não quero ser pai coruja aqui, não, mas estou cansado de receber aqui elogios das escolas dos meus filhos, como o primeiro da leitura do colégio, primeiro da leitura do distrito, e soletrando primeiro lugar, segundo lugar, e são estrangeiros, aqui em escolas seculares americanas, o tempo todo nas cabeças, porque já desde a escola dominical já aprende a se comportar, a interagir, a respeitar. Quando chega na sala de aula, já arrebenta. Diferente de uma criança que nunca foi para uma escola dominical, quando chega lá se assusta, problemas de comportamento, os pais já não têm educação cristã, essa criança dá trabalho, são traumas e são tantos problemas. Então, a educação cristã ela tem esse diferencial, né? Você vê a maioria dos procuradores da República evangélicos, né? Grande parte dos juízes evangélicos, porque são pessoas que têm uma educação muito diferenciada. Meu Deus, na minha infância, o sonho da gente era participar do Colégio Batista, né? Era ter uma vaga, uma bolsa no Colégio Batista, que era dificílimo conseguir uma vaga no Colégio Batista, ou mesmo no Colégio Católico, o colégio lá de Recife, os jesuítas, eram os melhores, ou o Colégio Militar. Aí, se você não conseguisse nada disso, ia estudar no colégio público, que era um caderno só para passar de ano e se virar, né? Ou ir para a biblioteca, que era a opção. Eu estudei praticamente a minha vida toda em escola pública e a opção era visitar a biblioteca, ler mais, né? Almoçar, já ficar de tarde para ler mais, estudar mais, pesquisar mais, para poder ser alguém na vida. Mas a educação cristã, eu queria deixar essa parte, que ela é um grande diferencial, né? Para quando você vai também aplicar isso aí na vida secular. Amém. Tanto o senhor quanto o pastor Messias me deram até se preocupar com os exemplos que vai citar aqui, né? Mas me deram mais argumentos para eu trazer à tona isso que eu vou falar aqui agora.
A educação cristã, logo no início da fala da primeira aula, eu disse que ela não faz apenas com que nós formemos cristãos inteligentes ou pessoas inteligentes. Isso daí, se tiver uma boa escola, né, séria, que vai ensinar todas essas áreas das ciências, você vai formar pessoas inteligentes, se o aluno tiver disposição, se esforçar, claro. Mas a educação cristã, o diferencial dela é que ela vai formar pessoas inteligentemente cristãs. Inteligentemente cristãs. O que é que isso significa na prática? O pastor Messias iniciou e o senhor colocou a cereja no bolo. Você imagina o seguinte: quando a gente começa a orar a Deus, nos colocar na presença de Deus, com os nossos tímpanos espirituais desobstruídos, você vai com mais facilidade de ouvir a voz do Espírito Santo. E a nossa vida aqui na Terra, como igreja, ela tem que ter dois pressupostos que são ou eles estão juntos ou você precisa ter um conhecimento a mais do teu Deus. Primeiro, nós temos que, como igreja, esperar a volta do Senhor em santidade. E segundo, enquanto espera, nós precisamos encher a fila dos que estão indo. Vocês entenderam, né? Então, se uma igreja não tiver um coração missionário, essa igreja ela é um campo missionário, ela tem que ser alcançada. Tá. Partindo desse pressuposto de que a educação cristã também é uma ferramenta terrivelmente poderosa na evangelização, vocês pensam o seguinte, como o pastor Natanael colocou a cereja no bolo. Para quem não sabe ainda, eu creio que todos já sabem, mas esse que vos fala por misericórdia de Deus é um terceiro sargento da Polícia Militar de Rondônia. Não é? Estou na ativa ainda. Estou de licença, estou afastado, mas estou na ativa. E, por misericórdia de Deus, futuramente a gente vai ser eternizado nas fileiras, como RR, como pertencente à reserva remunerada. Quando eu entrei em 2015, eu sempre crente, já desde meus 5 anos, por misericórdia de Deus, eu prego. É claro que a gente vai melhorando, mas desde criança eu prego. Desde 6 anos de idade eu canto na igreja, então a minha vida toda, o meu contexto é a igreja. Quando eu tinha 24 anos, eu fiz o concurso, passei o concurso e fui incorporado nas fileiras da Polícia Militar. Eu estou só contextualizando para os irmãos entenderem. Eu fui jogado, vou usar essa expressão, tá? Aos leões, porque todos, na época, isso em 2006, não existia policial militar crente. Os que eram crentes eram tirados e jogados nos lugares mais escondidos, porque não era permitido protagonismo de quem tivesse o pensamento cristão. Porque na ideia, na concepção deles, o crente era bobo, era quadrado, não ia dar conta do serviço, etc. Conclusão, todos os jovens crentes da minha época que entraram, a maioria esmagadora deles, uma vez sob a influência de comandantes duros, sem Deus na vida, propensos aos vícios, à prostituição, cigarro, bebida, a maioria esmagadora não aguentou a pressão e se afastou, porque, para quem não sabe, isso não é justificativa, claro, mas um ambiente vai influenciar, não vai determinar, mas vai influenciar, com certeza, as minhas atitudes. As minhas atitudes. Então, quando a gente parte desse pressuposto, a gente pensa o seguinte: imagine hoje Sargento Daniel, pastor da igreja, comandando a viatura. Entendeu? Vocês já devem ter visto, tem no YouTube aí eternizado agora, uma guarnição que chegou numa ocorrência onde tinha uma mulher em um estado. Ela é a gente chama de PSQ, né? Ela está dando um surto psicótico, com a faca na mão e quebrando tudo, mas foi ver, não tinha nada de PSQ. Era demônio. E a guarnição chegou, o cabo que comandava a guarnição, crente,
presbítero da igreja detectou que não era nada natural e nem psicológico, era espiritual, levantou a mão, repreendeu, a faca caiu no chão, colocaram a mulher, conduziram para o hospital para ela ser atendida, e aí? Agora você imagina, igual o pastor Natanael colocou, eu estou trazendo para os irmãos terem um pouco mais desse prisma do poder que tem uma educação cristã. Você imagine uma médica crente, como nós temos aqui na aula da escola dominical passada, nós vimos. Os médicos plantonistas, eles comandam toda a equipe médica, ou melhor, toda a equipe do plantão. Técnicos de enfermagem, enfermeiros, né, a parte administrativa. Essa médica, ela está sob a égide de uma influência cristã. Ela vai ter uma influência bíblica, espiritual sobre os demais. Nós demoramos muito para pensar isso. Os filhos das trevas têm pensado isso desde 1960. E não é à toa que nas faculdades seculares, a maioria dos reitores, eu não vou falar aqui, os professores, qual é a influência desse professor, qual é o pensamento, qual é a antropologia filosófica desse professor, qual é o segmento dele. Agora você pensa, um cristão, uma pessoa inteligentemente cristã, ocupando cargos elevados na sociedade. Olha o impacto, olha a influência cristã que essa pessoa vai causar. Mas isso daí é a partir de uma educação cristã. Imagine um juiz gerindo um tribunal, um juiz crente. Então, esse pensamento aí nós precisamos colocar. Nós, em nome de Jesus, teremos sim filhos grandes, excelentes profissionais, médicos, dentistas, enfim, jogador de futebol, enfim, profetize na vida do seu filho, mas ele vai ser uma luz que Deus vai colocar naquele lugar. Ele vai ser inteligentemente médico, inteligentemente arquiteto, inteligentemente engenheiro, e vai ocupar posições elevadíssimas, tal qual José no Egito, e a sua vida vai influenciar toda uma outra quantidade de pessoas. Essa é a proposta da educação cristã. Vamos para frente? Já estou encerrando já a minha fala aqui, nós temos apenas 5 slides, eu já quero abrir aqui para os irmãos participarem também, já passar para as considerações finais. Em destaque, apresentaremos algumas características importantes para o educador cristão. Pode passar, pastor, por favor. O educador cristão, ele precisa ter intrínseco essas características, porque elas são importantes, tá? Então ele tem que ter um relacionamento pessoal com Cristo. Pessoal com Cristo. Isso aí vai fazer com que ele apresente valores cristãos visíveis. A sua fé vai ser visível. É claro que nós não estamos falando de pessoas que vão ser aqueles religiosos chatos, no sentido de antiquadro. Não. Mas a pessoa vai olhar e falar, rapaz, esse camarada tem algo diferente. A fala dele, a forma dele viver, dele tratar a esposa, isso tudo influencia, irmãos. Isso tudo influencia. Humildade, integridade, liderança espiritual, e também uma pessoa que a sua comunhão pessoal e íntima com Deus vai refletir num comportamento externo, num comportamento visível. É o que o pastor Renato colocou na aula passada da escola dominical, da escola bíblica, não é? O meu corpo vai expressar a minha essência. Se eu tenho essência, se eu tenho valores intrínsecos, eu não consigo ter esses valores gritantes dentro de mim sem expressá-los. Então, uma vida, né, de humildade, a pessoa se ativa na igreja, não é que ele vai ser um religioso apenas, não, mas ele vai ativamente, tem pastores, líderes espirituais, ele tem uma igreja local. Jesus tinha uma igreja local, irmão. Se você ler o livro de Lucas, você vai ver que Jesus ia na sua sinagoga. Quando ele tinha uma sinagoga que ele ia direto. Entendeu? Então, nós precisamos. Lealdade, ele tem que ser parceiro, comprometido com a visão e a missão da instituição. Pode passar, pastor, por favor. Profissional qualificado. Profissional qualificado. Pode orar a Deus e profetizar na vida dos seus filhos. Vão ser profissionais de excelência.
e também vão ser inteligentemente cristãos em nome de Jesus. Paixão para aprender, né? E também criativo para ensinar. Tem que ser o educador cristão, ele é um líder. Tanto pelo exemplo, ele vai influenciar e vai liderar, também comprometido com o modelo de liderança de Jesus Cristo. Pode passar, pastor, por favor. Construtor de relacionamentos, irmãos, em nome de Jesus. Uma educação cristã, ela vai produzir, vai fazer com que as pessoas entendam que nós somos pontes, e não muros. Muro separa, muro divide, pontes ligam, conectam. E aqui, não é? Eu vou liberar uma palavra profética aqui, mesmo nessa aula. Ter bons relacionamentos com alunos, colegas e pais, construindo relações de confianças. Você lembra quando a mulher foi pedir para o profeta intervir na vida dela, porque o marido tinha morrido, tinha uma dívida familiar, e ela pediu socorro do profeta. O profeta olhou, né, e falou: o que é que eu vou fazer? Como é que tu vem até mim? O que é que tem, em uma linguagem atual, o que é que eu tenho a ver com esse problema? Não, profeta, pelo amor de Deus, me socorre. E ele falou: então me declara o que é que tu tem na tua casa. E ela diz: tua serva não tem nada em casa, senão uma botija de azeite. Então, nós temos aqui alguns princípios para que Deus intervenha em algumas situações da nossa vida. Primeiro, ela foi buscar o conselho na fonte certa. Ela foi no homem de Deus, que era o representante de Deus ali. Então, ela foi no próprio Deus, pode-se dizer. Tá? Segundo, ela tinha a matéria-prima para o milagre, que era o pouquinho de azeite na vida dela. Ela munia, nutria, né, um relacionamento, uma vida espiritual sadia com a família dela, porque ela foi representando os filhos na presença de Deus, na pessoa do profeta, para buscar uma solução. Mas mesmo assim o profeta vai e dá-lhe uma lapada nela. E tem muitas pessoas que estão com as portas fechadas, porque tem tudo que ela tinha, mas não tem a última que o profeta mandou ela ter. Ele manda ela de volta e fala assim: ó, tu tem a matéria-prima, relacionamento com Deus, tu veio bater na porta certa, mas para você alcançar o milagre da multiplicação, você precisa ter uma característica que Jesus nos ensinou. Você precisa nutrir boas relações interpessoais com a vizinhança. Pessoas isoladas, irmãos, que têm uma vida, não quero saber, não depende de ninguém, não quero saber de ninguém, não é? Cada um por si, Deus para mim. Essas pessoas não são felizes, e Deus está procurando pessoas que são resolvedoras de problemas e que trabalhem as questões de relacionamento interpessoal. A igreja do Senhor Jesus, ela precisa ser alvo de boas relações interpessoais. O profeta fala: vai, pega vasilhas emprestadas a todos os teus vizinhos. Vasilhas vazias e não poucas. E tem umas pregações por aí, pastor Messias, pastor Natanael e os pastores e liderança aqui, que eu tenho sido um opositor ferrenho desse tipo de pregação, que tem pregado justamente esse isolacionismo. E na igreja nós não podemos falar e ser assim, não é? Eu tenho orado para Deus trazer mais guerreiros nesse pensamento comigo, porque a igreja não é lugar de isolacionistas, irmãos. Igreja é o corpo de Cristo. É o corpo de Cristo. E a sede está quebrando as paredes agora, por quê? Porque entende que o que Deus fez na vida do pastor e fez na vida dos que já estão presentes, Deus quer e pode fazer na vida de outros. Então, quebra essas paredes, alargue as tendas, porque Deus quer alcançar mais pessoas e não a gente se isolar, não é? E aí o detalhe é: se tem vizinho, tem vasilha. E se tem vasilha, tem milagre. Então, em nome de Jesus, nós, como educadores cristãos, nós somos construtores de relacionamentos saudáveis. Então, que se quebrem todas as muralhas que impedem e que se construa pontes que conectem pessoas em nome de Jesus. Meu Deus, o professor vai já se empolgar, esse pregador, né?
Professor da verdade, que tem uma visão bíblica de mundo e ensine comprometido com a verdade da palavra de Deus. Respeito. Respeito. Eu, por misericórdia de Deus, eu tenho um relacionamento lindo com meus pastores, com a minha diretoria, com a nossa mesa diretora. Mas não é porque, por graça de Deus, eu alcancei essa intimidade, essa proximidade, que eu vou esquecer e que eu tenho que abrir mão do princípio do respeito. O meu pastor presidente chega na igreja que, por misericórdia de Deus, ele me colocou para liderar e para pastorear. Na mesma hora, pastor, o senhor é o meu pastor presidente. As pessoas pedem isso. Eu aprendi com a irmã Tereza, a esposa do evangelista Diego, e mensagem poderosa, pastor. Eu estou até hoje me alimentando e digerindo aquela palavra. E uma das falas que Deus usou ela com graça para ministrar foi exatamente isso. Gente, nós temos que aprender a ser sábios na presença de Deus. Então, eu tenho esse privilégio de ser amigo do meu amigo Diácono Dilmar. No trabalho dele, eu tenho que obedecer o protocolo, porque ele é chefe lá. Então, esse modo de pensar inteligentemente cristão, ele vai me abrir portas. Ele vai fazer com que eu cresça. Aí tem muita gente que não tem respeito, não segue protocolo, não obedece aos critérios estabelecidos pelas relações sociais, e aí ele vai chorar e gritar com Deus. O Senhor não me abençoa, o Senhor não isso, o Senhor não aquilo. Daniel participou, foi de 3 ou foi de 4 impérios? Foi 4, né? 4 impérios, irmão, 4 imperadores. 4. Vocês acham que era só porque ele tinha Deus na vida? Eu conheço muita gente que tem Deus na vida e que é imprudente. Eu vou para frente porque, enfim, respeito. O dom de mestre, irmãos, o dom de mestre nas igrejas, não é? Eu queria já louvar a Deus aqui publicamente, porque a nossa igreja lá, eu creio que os irmãos, eu não sou o privilegiado único de ter visto isso, mas nós estamos vivendo uma nova dimensão na área do ensino, na área da estruturação da educação cristã. Nosso pastor presidente tem um sonho antigo, não é? De Deus, e eu louvo a Deus porque Deus está dando graça, estrutura e, inclusive, material humano para que isso se torne, se materialize, se torne realidade. Nós temos, irmãos, um doutor que faz parte da nossa igreja. Doutor não é pronome de tratamento. Doutorado é um título acadêmico. Mestre, quando a gente vai para a Bíblia, o dom de mestre, eu creio que aqui nós temos outras pessoas também graduadas, formadas, que têm pós-graduação. Tudo isso daí é Deus dando graça para que o ministério se consolide na área do dom de mestre. E quando a gente vai para a Bíblia, a gente tem vários dons. Um deles é o dom de mestre, didáscolos, que vem também aí a origem da palavra didática. Ou seja, o mestre não era apenas alguém que era graduado ou que tinha um mestrado, era um professor, alguém que vai trabalhar com a estruturação e instrução, o ensino da palavra de Deus. Então, todo professor que atua na igreja local, ele está inserido no dom de mestre. Ele está inserido, é claro que talvez com capacidades distintas, níveis diferenciados, mas ele está exercendo o didáscolos no dom ou nos dons ministeriais. As professoras de crianças, elas são mestres, estão exercendo o dom ministerial de mestre, porque elas estão instruindo, dando aula, ensinando as nossas crianças. Então, quando a gente vai para os dons ministeriais, o dom de mestre, ele é um dos que estão inseridos para que a igreja tenha uma estrutura sadia, tá? É comum de se ouvir dizer que nem todo mestre é pastor, porque
a vocação e a unção pastoral, é claro, ela é diferente da de mestre. Mas todo pastor, ele obrigatoriamente, ele tem que ser mestre. Ele tem que ser mestre. De que é que o senhor está falando, pastor Daniel? Porque quando você vai ver, para se consagrar ao presbitério, ainda para o diaconato, ele tem que dominar bem a palavra da verdade. E lá para os presbíteros, ele tem que ser apto para ensinar. Isso é mestre. Isso é você ser um professor. Então, nem todo mestre, nem todo professor na igreja, ele tem a unção pastoral. Ele foi separado, ele foi consagrado, ele tem uma vocação pastoral. Beleza. Mas todo pastor, ele obrigatoriamente, mais cedo ou mais tarde, vai exercer o dom de mestre. Sim, senhor e sim, senhora. Amém? Eu tenho mais 2 slides. Então, vamos lá. Assim sendo, não tem ninguém com a mão levantada? Não, eu quero encerrar para passar. Vejamos alguns passos fundamentais para o aperfeiçoamento dos santos por meio da educação, conforme Paulo orienta. Conforme o Paulo orienta. Vamos lá. É necessário direção. Cresçamos em tudo. Só um momento, irmãos. Deixa eu aqui trazer a referência direitinho para os irmãos. Efésios, capítulo de número 4, tá? A partir do versículo de número 15. Eu coloquei ali a referência errada, tá? Mas é a partir do versículo 15. Ele diz aqui, ó. Não, é isso mesmo, né? Tá aqui, o versículo 15. É meus olhos que estão me enganando aqui. É necessário direção, porque ele diz aqui, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça. Então, nós temos que ter direção. A igreja, quando ela trabalha a educação cristã, ela tem um crescimento com a direção correta. Porque o crescimento é naquele, ou seja, em Jesus, que é o cabeça. Nosso alvo é Cristo. A nossa direção é Cristo. Olha o que ele diz mais aqui. Então, é necessário direção. É necessário também o envolvimento de todos. Né? Naquele que é o cabeça. De quem todo o corpo, olha aí, todo mundo tem que estar envolvido. Tá? Todo o corpo. E aí a organização tem que ter uma participação coletiva, mas também organizada. Organizada. Todo o corpo bem ajustado, versículo 16. E aí o versículo 16 segue, não é? Que é necessário trabalho em equipe, unido pelo auxílio de todas as juntas. Coisa linda, né? Esse desenho do esqueleto espiritual aí, da fisiologia espiritual. É necessário, então, organização, trabalho em equipe, né? E é necessário também que todos saibam a sua missão no corpo. Olha o que ele diz ainda no versículo 16. Cresce e edifica-se a si mesmo em amor, na medida que cada parte realiza a sua função. Então, fica aí o registro, fica aqui a nossa singela participação nessa matéria. Eu quero louvar a Deus pelo privilégio de poder estar com os irmãos, navegando por esse lindo conteúdo da matéria de educação cristã. Eu vou passar a palavra para o pastor Natanael. Claro que ele vai dar sequência e também passar para o nosso pastor no futuro próximo, mas estou à disposição dos irmãos se alguém quiser fazer alguma pergunta, fazer alguma contribuição com a aula. Se não, eu reputo por encerrada a nossa participação hoje. Estou à disposição dos irmãos para o que precisar. Obrigado, pastor Natanael, com o senhor. Amém. Pastor Daniel, uma vez mais, muito obrigado, né, pela sua 4ª aula, né, no perfil. E já foram 12 aulas e é um material, né, uma contribuição muito considerável, a sua parcela de ajuda. Com certeza a todos nós, né, que estamos aqui ao vivo e também aqueles que vão assistir a aula gravada, né? Lembrando que tem uma playlist hoje aí na descrição do grupo, onde o nosso diácono Júlio Furumoto está atualizando a aula após aula. É um grande presente, né?
Eu, às vezes, quando eu quero relembrar, eu vou lá e boto na velocidade um pouquinho mais rápida, né? 1 hora de 1,5, para poder do carro mesmo ganhar um tempinho a mais, mas aproveitar ao máximo, porque as aulas são, já disse aqui outras vezes, as aulas aqui ministradas não faz muito menos, assim, não deixa nada a desejar do que as aulas que eu assistia em seminário teológico. Não tenho problema nenhum de dizer isso, porque o nível é muito alto das aulas, a dedicação dos professores, né, o material demonstrado, os vídeos que foram compartilhados, a avaliação. Então, aproveite, porque já estamos aí, já passamos da metade do curso. No dia 4 de novembro, né, a nossa formatura aqui no Tempo Central, em Dallas, e eu tenho certeza que vai marcar o ano de 2023 para a minha vida, para a sua vida e para o ministério como um todo, porque o ministério está tomando uma direção dentro da palavra de Deus, dentro da visão pastoral do nosso pastor, juntamente com o pastor Miguel, idealizadores desse curso, né, o pastor Messias e o pastor Miguel, vendo a necessidade de nós unificarmos a visão, já um ministério que cresce, que está abrindo igrejas, e trazer a liderança mais para perto, dar condições de capacitação para que nós possamos desenvolver melhor ainda a nossa chamada, né? Então, agradeço a Deus pela vida do pastor Messias, pastor Miguel, que estão à frente, né? Encabeçando essa ideia de educação cristã, que muito bem, hoje no centro do curso, hoje, essas 2 aulas do pastor Daniel, não é à toa, né? Começamos ali com crença, liturgia do culto, psicologia, aconselhamento pastoral, e agora o meio do curso é didática da educação cristã, porque é uma matéria fundamental, mãe de todas as outras matérias que a gente está estudando aqui, né? Então, assim, essa tomada de consciência de que sem uma verdadeira educação religiosa, o ministério não desenvolve, o obreiro não se desenvolve, as famílias não se desenvolvem, a gente tem que sair daqui com esse sentimento de que vamos fazer mais, vamos avançar. O sonho do nosso pastor vai se realizar de montar um seminário. Eu creio nisso, né? Deus está nos dando oportunidades e conexões para que isso aconteça e que cada um de nós, líderes, também façamos a nossa parte. Você não precisa esperar que o pastor Messias lhe chame para você dar uma aula na escola bíblica, para você se voluntariar, para você não precisa um anjo aparecer na sua frente para você começar um clube de leitura. Vamos, irmão, vamos ler a Bíblia. Eu quero encabeçar aqui a leitura da Bíblia, a leitura do Novo Testamento. Vamos fazer uma gincana bíblica. Cada um de nós aqui, líderes desse ministério, não precisa esperar o pastor Messias dar um grito, né? Se o pastor Messias tiver que dar um grito, é porque a gente está dormindo, minha gente. Então vamos fazer mais, vamos nos dedicar, vamos abraçar a causa e a nossa chamada de fazer, né, pela igreja, pela obra do Senhor, o que a gente puder, o que tiver ao nosso alcance, com as ferramentas que nós temos, orientados pelos nossos pastores, teólogos aqui, com a bênção do nosso pastor, porque esse ministério, se abraçar a educação cristã, com certeza, ele vai continuar avançando em nome de Jesus. Pastor Messias. Meu Deus, que coisa linda, pastor Natanael. Quero parabenizar mais uma vez o pastor Daniel, amém, de ter lecionado essa matéria, como disse o pastor Natanael, né, a mãe, né? E engraçado, o pastor aqui ficou no meio, não é? Ficou no meio. Graças a Deus por isso. Pastor Daniel, como sempre, né, tem esse jeito de lecionar como um bom professor, e nós estamos saindo daqui. Que pena que eu perdi a outra, né, por motivo que eu estava fora, e não foi possível, mas já preciso de ver, assistir a primeira matéria, a primeira aula que ele deu da educação cristã. Mas eu estou muito feliz que hoje peguei bastante coisa aqui, e como eu não sou de falar muito, mas hoje eu falei demais também, né? Porque é uma matéria muito boa, é uma matéria que incentiva a gente, não é, a falar mesmo, não é? Então você está de parabéns, pastor Daniel, amém? E estamos aí juntos, estamos no caminho certo. Estou sempre falando essa palavra, estamos no caminho certo, né? Um ministério que realmente dá prioridade à palavra, o ministério que pensa na parte
espiritual, não é? Na educação cristã em um todo. Ontem eu estava falando, o pastor Natanael, para a tia Jo e para o pastor Josué, o esposo dela, a importância que nós damos justamente nos departamentos de ensino, não é? E começando pelo departamento infantil. E ele disse uma coisa muito interessante para mim. Disse, pastor, são poucos, ele falou, poucas igrejas que pensam como o senhor pensa. Não é por quê? Porque o ensino, começando no departamento com a criança, ela vai crescer já certinho, não é? Então, mas a gente, graças a Deus, pela graça de Deus, nós temos esse pensamento de estar ensinando a igreja, não é? E o corpo de obreiro, aqui é como disse o pastor Natanael, né? Nós estamos investindo, não é isso aqui, irmãos? Esse seminário, esse perfil aqui, não deixa a desejar por nenhum seminário, não é? Eu fiz seminário, eu fiz o J Bible College aqui nos Estados Unidos. Se a gente vê as matérias que nós estamos vendo aí, meu Deus do céu, tem coisa que ficou a desejar, não é? E eu louvo a Deus, não, pelos professores, não é? Cada um melhor do que o outro, graças a Deus, e estamos no caminho certo e vamos avançar, não é? Como já disse, todo mundo já sabe, o desejo do meu coração é de nós termos um seminário do nosso ministério e nós estamos caminhando para isso, né? Em nome de Jesus, estamos caminhando para isso. Professores nós temos. E eu vou ser bem sincero para os irmãos, nós temos de sobra, não é? Que Deus tem nos dado professores aí à altura para estarmos lecionando, não é, as matérias necessárias. Então, mais uma vez, pastor Natanael, muito obrigado. Amém. Estou muito feliz com o que Deus está fazendo no nosso ministério, não é? Isso aí, como eu falei no início do nosso perfil, é apenas uma base para nós começarmos o nosso seminário. Então, estou feliz com esta matéria, e se Jesus voltar na próxima segunda-feira, nós teremos outro irmão lecionando. Pastor Natanael, na próxima segunda-feira, qual é a próxima pessoa que vai estar lecionando? Pastor Messi, próxima semana, Deus assim permitindo, nós teremos o privilégio de aprender um pouco mais como usar as ferramentas de mídia social, né? A igreja, a internet, a igreja, os perigos da internet, as ferramentas, como usar, como a igreja deve se relacionar com a internet, como os líderes devemos usar as nossas redes sociais. E essa aula vai ser ministrada pela missionária Ruth. Tanto ansioso aí, porque eu sou um pouco Amém. avesso a redes sociais, mas eu sei do poder das redes sociais para o reino de Deus, né? Para a mensagem Amém. ser pregada. E eu sei que vai ser uma aula daquelas. Missionária Ruth está vindo aí. Ela colocou Né? Jesus me ajude. Missionária Vai Ruth ser está vindo aí bênção. semana que vem com esse banquete. Vai ser bênção. É a pessoa certa para lecionar esta aula, pastor. Amém? Deus abençoe, muito obrigado. Passa a direção de volta para você, meu querido, e você pode convocar alguém para estar orando, encerrando com oração esta linda matéria, educação cristã. Amém. Eu quero convidar a irmã Jéssica Rocha para fazer essa oração final. A irmã Jéssica é ovelha na igreja em Austin, do pastor Daniel, e ela começou o curso já com mais de um mês de atraso, e ela disse, não, mas eu vou assistir às aulas, eu quero aprender, eu quero participar, quero me dedicar, e o pastor Daniel deu um voto em relação à matrícula dela, e então ela está aí, todas as aulas, depois que ela disse que viria, todas as aulas ela está aí assistindo, é uma das primeiras a entrar, então queria convidar a irmã Jéssica Rocha para estar fazendo essa oração de gratidão por essa aula número 12. Vou ver se ela consegue desbloquear o Amém. microfone. Amém. Amém. A paz do Senhor a todos. Agradeço pela oportunidade. Então, vamos inclinar a Deus um momento de oração. Senhor, meu Deus e meu Pai, nós te agradecemos, Senhor, por este momento, Senhor, que nós aprendemos tanto da Tua palavra. Te agradecemos, Senhor, pela vida do pastor Daniel, que com excelência, Senhor, nos ensinou tantos princípios nesta noite. Pai, eu te agradeço, Senhor, pela vida de cada um dos teus filhos, Senhor, que estão aqui, que deram suas devidas contribuições para nós. Te agradeço, Senhor Jesus, por este curso, meu Deus, por este ministério, que o Senhor multiplique, Pai, que o Senhor estenda, Senhor Jesus, que o Senhor amplie a nossa igreja, Senhor. Abençoa, Pai, entrega as devidas bênçãos, Senhor, as devidas direções para nós, em nome do Senhor Jesus. Amém.
retorna Deus a palavra. abençoe, queridos. Tenham uma noite abençoada. Se Jesus de voltar na próxima segunda-feira, estaremos juntos mais uma vez. Paz do Senhor. Deus abençoe. Amém. Deus abençoe. Bom descanso a todos. Amém. Boa noite a todos. Fica com Deus. Pastor Jorge, meu amigo, Deus te abençoe. Que honra. Pastor Daniel, parabéns aí pelo novo espaço aí, meu irmão. Estamos orando aqui. Eu estou no teu rastro. Onde o senhor for, eu vou.